Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nossas reflexões estão baseadas no tabernáculo de Moisés. Estamos refletindo juntos. Eu sempre quis fazer essas reflexões, um estudo mais profundo a respeito do tabernáculo de Moisés, para conhecermos os tesouros insondáveis que nós temos nestas figuras, né? No exercício daquelas tarefas, e todas elas prefiguram então o ministério poderoso de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a bacia de bronze ou a pia de bronze. No texto lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 18, nós temos várias coisas, né, num versículo só, e nós ainda estamos meditando a respeito deste versículo, que nos diz assim: podemos ver outra função, então, da bacia, desta pia. Nós vamos ver que esta passagem nos diz assim, que esta pia de bronze, ou esta bacia de bronze, era para se lavarem. Como já vimos, a bacia tinha, então, uma dupla função. Vimos ontem que ela servia para revelar toda a impureza através dos espelhos. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 14, nós entendemos ontem que o espelho era a palavra, né? A água da palavra que limpa, purifica, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Então, a bacia tinha duas funções. Uma era de tornar limpo, né, através da água, como nós vimos ontem. E Efésios também, 5:26, nos diz, para nos santificar, para purificar com a lavagem da água da palavra. Quando nós nos tornamos limpos pelo espelho e pela água da palavra, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor e podemos assim refletir então a sua imagem. Em 2 Coríntios 3:18, nós falamos sobre isso ontem. Então, a função da bacia, ela é resumida em 3 palavras: para se lavarem. Para se lavar. É bem provável que eles enchessem essa bacia com a mesma água que usavam para beber. Nós sabemos que esta água vinha da rocha ferida por Moisés, lá em Êxodo 17:6 nos diz isso: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairá águas, e o povo então beberá. Esta rocha representa Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo nos fala: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a nossa rocha ferida, da onde saiu água. Ele é o único que nos leva às águas de descanso, através da sua morte e através da sua ressurreição, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Ele providenciou, então, a purificação necessária. Em João, capítulo 7, versículos 37 a 39, ele nos diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé
e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha. Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Esta experiência com a água era a segunda prova que os sacerdotes deveriam observar ao se aproximarem de Deus na tenda do encontro. O sacerdote começa pelo altar de bronze para provar da limpeza pelo sangue através da morte substitutiva, então, do animal no lugar do homem. Dali, o próximo passo seria a bacia de bronze, onde eles provariam da limpeza pela água. Esta era a ordem para o homem se aproximar de Deus. E isso é assim em Cristo. O símbolo, a sombra de tudo isso é a cruz de Cristo, que pelo sangue do Cordeiro, que o homem recebe então o perdão, a justificação dos seus pecados, e na sua palavra é simbolizada pela bacia de bronze. Que o homem santifique-se diante do Senhor. As Escrituras, elas mencionam muitas vezes esses dois elementos juntos, a água e o sangue, ou o sangue e a água. Do Antigo Testamento, era através do sangue do Cordeiro, da primeira Páscoa, do sangue da expiação dos animais, dos holocaustos, das ofertas, na propiciação pelas almas e no sangue que chamava a Deus. A água era vista como a relação da purificação, né? Na água da purificação e as cinzas da novilha vermelha, como nós vimos, a água na consagração dos sacerdotes também, que elas eram consagrados, a água na purificação dos leprosos e outras, né? Outras cerimônias onde a água era necessária. Então, o significado de tudo isso pode ser visto no Novo Testamento, como agente, então, de purificação que se encontra na cruz de Jesus. Na cruz, quando Jesus morreu, os soldados, então, perfuraram o seu lado e dele saiu sangue e água, como testemunhou João. João, em 1 João, capítulo 5, versículo 6, diz assim: e este é aquele que veio por meio de água e também de sangue. Jesus Cristo não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, quando Jesus morreu na cruz, o sangue e a água fluíram do seu lado. Ele então cumpriu, ele aboliu a necessidade de sangue e água que havia do Antigo Testamento. E o sangue que nos purifica do pecado e a água da palavra é que nos purifica da nossa corrupção. Nós devemos então passar pelo lavar regenerador mediante hoje a palavra de Deus, e é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e de toda a imundícia. Este é a nossa reflexão de hoje. Esta água que saiu daquela rocha que foi ferida é Jesus. Jesus é a rocha, mas Jesus também é a água. Jesus derramou o seu sangue para nos perdoar os pecados. E a água também jorrou do seu corpo, porque ele é a própria palavra que nos limpa e que nos purifica. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.